conversando aí, cara. Mas não é porque tá gravando que não pode participar normal, tá? A vida Uhum. continua normal gravando aqui, tá? A única Combinou. diferença é que vai ficar disponível daí para os alunos que estão acompanhando só pelos vídeos, tá bom? Você está acompanhando meus slides aqui, introdução aos modelos atômicos? Olha só, qual que é o objetivo da aula de hoje? Compreender um pouco sobre a evolução do conhecimento dos atômicos. Hoje é mais uma introduçãozinha, tá? Nas próximas aulas a gente vai, a gente vai trabalhar cada teoria com mais calma, assim, e ver o que tem de química em cada uma delas, tá? E praticar com algumas atividades. Bem, o que são modelos atômicos? Quais características diferenciam os modelos atômicos? Bem, antes de eu começar, só queria perguntar para você mesmo, Wagner, como que você imagina que é um átomo, assim, sem você acompanhar uma aula? Qual que seria a sua ideia mais fundamental de átomo, assim, que você imagina? O que são átomos? Átomos. Sem aula nenhuma, assim, só o que você conseguiria, assim, meio que Ah, tentar expressar o que são de átomos, assim, bem rapidinho. sei lá, pra mim, acho que é umas partículas minúsculas que Pô, estão por aí no mundo. não, é isso mesmo, a gente vai Eu ver acho, que, com eu o acho tempo na que história, que você vai chegar, pô, você vai chegar no mesmo patamar aqui do Niels Bohr, cara. Mas envolve isso daí que você falou mesmo, envolve bem isso aí que você falou mesmo. eu não sei bem certo, né? Mas pra mim, acho que é isso aí, umas partículas, não sei do que. Mas essa ideia de átomo, tá, de partículas indivisíveis, assim, ela não surgiu não é recente, tá, já é algo que o ser humano vem buscando, assim, entender desde aqui da época do Demócrito, ó, que ele defendeu que a matéria ela é composta por pequeníssimas partículas. No caso, A significa não e o tomos significa divisão. E quando você tem o átomos, você imagina que seria a partícula que não é divisível, uma partícula tão pequena que ela é indivisível. Essa seria meio que a concepção de átomo por Demócrito, tá? E esse modelo, assim, ele é tão antigo que eles não tinham como fazer experimentações, assim, foi um modelo mais baseado em concepções filosóficas mesmo, tá? E daí, quando começa a ficar um pouco mais parecido com o que a gente conhece hoje, chega a ser mais para perto aqui do final do século XVIII, início do século XIX, tá? Quando John Dalton ressuscita a teoria atômica nos seus trabalhos, olha só. Não que ele ressuscita, já tinha outros pesquisadores que também já estavam comentando sobre isso, tá? E principalmente Robert Boyle e Lavoisier. Então, esse ressuscita aqui tá meio equivocado, mas no caso seria no caso que ele inclui essa ideia também nas suas pesquisas, tá? No caso, átomos seria partículas indivisíveis e inalterados, chamado de átomos. Átomos de um mesmo elemento seriam idênticos, e átomos de elementos diferentes possuem massas e propriedades diferentes. E os compostos se formam quando os átomos se combinam em uma relação constante e proporcional. Então, apesar de ter alguns equívocos que, por exemplo, hoje a gente sabe que os átomos não são necessariamente partículas indivisíveis e inalteráveis, tá? Então, mas ele teve contribuições importantes, assim, para a história do atomismo, com elementos, assim, de natureza desses átomos que ele foi desenvolvendo na sua pesquisa, tá? Bem, tem uma atividadezinha que a Secretaria de Educação propôs, que é assim, ó, segundo a teoria atômica de Demócrito, a alternativa incorreta é qual? No caso, então, a gente tem que procurar aqui Errada. sobre essa teoria aqui, esse modelo, que era um modelo mais filosófico, assim, que eles não tinham que eles não tinham tanto recurso de fazer experimentação e coisas de aparato de laboratório mesmo, que era uma concepção mais dialogada, assim, e filosófica. Então, qual dessas aqui, entre a teoria do Demócrito, que é incorreto?
baseava-se na intuição e lógica. Esse modelo filosófico, assim, baseava um pouco nessas concepções de intuição e lógica, tá? Então, essa está correta. A matéria, ela é composta por pequenas partículas. Isso também tá certo, que seriam partículas bem pequenininhas, né? Ó, sua teoria foi refutada por outros filósofos da época, e isso realmente aconteceu. Outros filósofos da época também discutiam sobre os modelos atômicos, e é normal que na prática científica tenha algum tipo de conversa, de discordância, tá? Então, isso é comum. E o que a gente está procurando o que é incorreta, né? E nessa época, a teoria do Demócrito se baseava em fatos experimentais? No caso, não, era mais uma concepção filosófica e um tipo de entendimento, tá? Então, a alternativa incorreta é a letra T. Depois tem as primeiras partículas. No caso, as primeiras partículas começaram a ser melhores explicadas assim a partir do modelo de Thomson, tá? Ele usava uma experiência utilizando raios catódicos, que é um tubo semelhante ao tubo dos televisores. Nesse tubo eram efetuadas descargas elétricas através de um gás rarefeito, de J.J. Thomson. E esse aqui é um exemplo do tubo de raios catódicos, tá? No caso, passa um raio catódico entre duas placas, e ele notou que ocorria um desvio, assim, desses raios catódicos em direção à placa que tinha maior ou menor polaridade. Bom, ao estudar as descargas no interior do aparelho, Thomson comprovou a existência dos elétrons, porque o que acontecia? Ele notou que a partícula negativa, que nos casos são os elétrons, ela se aproximava mais do polo positivo dessas plaquinhas, quando colocava esses raios catódicos. E assim, a descarga emitida tinha carga elétrica negativa, que é, no caso, a emissão de elétrons. E qual foi o modelo atômico proposto por Thomson? Ele se chama Plum Pudding, ou então pudim de passas, que no caso é essa esfera com uma carga elétrica positiva, tá? E elétrons com carga elétrica negativa. Então seria, no caso, uma esfera, ela conteria então cargas positivas e cargas negativas. Mais uma atividadezinha para a gente internalizar um pouco mais o que a gente está discutindo. O átomo, na visão de Thomson, é constituído de níveis e subníveis de energia. Bem, a gente ainda não comentou sobre isso, mas vai vir no próximo modelo atômico. Cargas positivas e negativas, núcleo e eletrosfera, grandes espaços vazios ou orbitais. No caso, ainda aqui no átomo de Thomson, o que ficou principal e evidente foram as cargas positivas e negativas, né? Então a resposta é a letra B mesmo. E eu vi que você sinalizou aí, então quer dizer que era B mesmo. Então, mas é isso aí, até o modelo de Thomson, o que tinha de mais gritante assim naquele modelo em relação aos outros eram essas cargas positivas e negativas. Bem, começou então nessa virada de século, né, muitos trabalhos em relação à natureza das radiações. Os principais foram de Wilhelm Huygens, Henri Becquerel e Marie Curie. Tá? No caso, o Wilhelm Huygens, o principal trabalho dele foi com os raios-x, e o de Henri Becquerel e de Marie Curie daí já foram com a radioatividade, mas eles começaram a trabalhar com a radioatividade a partir dos trabalhos de Huygens, tá? Em 1895. Caso, ó, o casal Curie formou uma notável parceria e fez grandes descobertas com o polônio, em homenagem à terra natal de Marie, e o rádio de radioatividade, ambos de importância fundamental no grande avanço dos estudos que imprimiam o conhecimento de estrutura da matéria. Ernest Rutherford, convencido por J.J. Thomson, começa a pesquisar material radioativo e, aos 26 anos de idade, notou que havia dois tipos de radiação, uma positiva, alfa, e uma negativa, beta. Assim, inicia-se o processo de determinação do novo modelo atômico. Então, essa teoria do
do Rutherford, ela tem mais essa característica que ele descobre o próton, que seria essa carga positiva, tá? Então, o cientista neozelandês Ernest Rutherford estudou com J.J. Thomson, olha só que interessante. E em 1908 realizou uma experiência que lhe permitiu propor um novo modelo atômico. Então, olha como é que era a experiência de Rutherford. Era um feixe de luz carregado com polônio, passava por um orifício e batia numa lâmina de ouro. O que passava dessa lâmina de ouro fazia uma impressão no papel fotográfico. E parte dessa radiação, ela se encontrava num nível um pouco mais abaixo do que o feixe principal, que bateu ali no final do papel fotográfico, tá? Então, ele conseguiu reparar que esse feixe de luz, que a maioria das partículas alfa atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvios. Algumas partículas alfa sofriam desvios de até 90 graus ao atravessar essa lâmina de ouro. Como é que os E caras algumas... pensavam nisso? Oi, pode falar. Como é que os caras pensavam nisso, né? Vou colocar um negócio na lâmina de ouro para bater no papel. Mas é que no laboratório faz um pouquinho de mais sentido, sabe? Isso faz um pouquinho de falta da gente não ter aula presencial no laboratório, sabe? Que daí, quando eu vi um contador Geiger, como é que funciona, fez mais sentido para mim, assim. É um mecanismo de física bem clássico, assim, sabe? É bem... É um experimento que essa imagem aqui, ó, ela passa uma visão que seria um feixe de luz, assim, super forte, né, cara? Mas esse feixe de luz, ele é invisível, sabe? Então, assim, as coisas que os modelos que a gente coloca, assim, didáticos, às vezes eles acabam passando uma ideia meio diferente do que é a realidade, assim, do laboratório. Por isso que eu acho que faz tanta falta, assim, as aulas de laboratório, sabe? Pra gente conseguir entender que esse feixe, assim, de elétrons, ele não é esse... parece que é uma porrada de feixe, né? Parece que é um... Mas esse feixe, ele é invisível, cara, você não consegue ver. Ele é bem, assim, específico, sabe? Entendi. Então, não é assim tão em radiação, assim, nossa, né? Você nem vai ver a radiação que vai sair ali, sabe? Você vai ver só as impressões do papel fotográfico, assim, e alguns desvios que ocorrem em certo ângulo ali na lâmina. Tá aí um exemplo da falta que faz o ensino presencial, né? E da prática de laboratório, faz vocês terem uma ideia bem mais realista, assim, do que seria esse experimento, assim, entendeu? Bem, paramos aqui nessa parte. E algumas dessas partículas alfa, elas batiam nessa lâmina de ouro e elas retornavam. E foi isso que ele procurou explicar no modelo atômico dele, o que foi o que mais deu certo. Foi explicar o que era por que algumas partículas alfas elas retornavam. Bem, qual foi a proposta de Rutherford para explicar essas observações assim do laboratório? Para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, deveria encontrar um modelo planetário uma carga positiva bastante concentrada na região central, o núcleo, com massa bastante pronunciada. Rutherford propôs que o núcleo concentraria toda a massa do átomo, assim como a totalidade da carga positiva, chamados prótons. Esses elétrons estariam girando circularmente ao redor desse núcleo, numa região chamada eletrosfera. Surge assim, então, o átomo nuclear. Então, o que ele fez? Ele viu que alguma dessas partículas alfas, elas batiam em alguma região meio densa, que eles tinham um choque praticamente, assim, alguns choques chegavam a ser totalmente elásticos, no caso, ó, elas voltavam na mesma direção em sentido, e alguns choques desviavam em sentido contrário, tá? Isso acontecia porque essas cargas elas batiam no núcleo, então, no caso, elas voltariam, tá? Como se fosse um choque perfeitamente elástico, assim, tá? E por isso que acontecia esse retorno dessa partícula. Então, olha só o modelo atômico que o Rutherford propôs. O átomo, no caso, seria um núcleo formado por prótons e nêutrons,
e ao redor desse núcleo estaria a eletrosfera, que seriam os elétrons em órbitas circulares ao redor desse núcleo. E ele se baseou, assim, no modelo planetário, né, no modelo espacial, para tentar fazer essa analogia, né, digamos assim. Segundo a teoria de Rutherford, onde estão localizados os prótons, os elétrons e os nêutrons? Os prótons estão localizados estão no núcleo, os elétrons estão localizados no núcleo, e os nêutrons estão localizados na eletrosfera. Não, isso é furado. Os elétrons estão localizados no núcleo, os nêutrons estão localizados no núcleo e os prótons estão localizados na eletrosfera. Essa também é furada. A maioria, assim, dos teóricos imaginava que os elétrons não faziam parte do núcleo. Até essa que foi a principal diferença no modelo do Thomson e no modelo do Rutherford, né? Que os elétrons eles não estão juntos com a carga negativa no centro, né? A partir aqui de Rutherford, os elétrons eles estão circulando ao redor do núcleo, tá? Então vamos tentar achar essa alternativa. Os prótons estão localizados no núcleo, os nêutrons estão localizados no núcleo. Isso, no caso, o núcleo atômico ele seria formado principalmente de prótons e de nêutrons, tá? E os elétrons estão localizados na sua eletrosfera. Então, eu marcaria ali a letra C. Eu também marcaria. Boa. Então, estamos... Já que falou que as duas eram furadas e a última alternativa era todas estão corretas. É verdade. Mas a gente vai fazer mais exercícios, assim, os exercícios também mais complexos, assim, que vai envolver química, assim, daí a gente vai trabalhar melhor, assim. Aqui é mais uma introduçãozinha, tá? Depois a gente vai pegar cada uma desses modelos atômicos e entender bem, assim, o que eles estavam dizendo pra gente, o que eles dizem pra gente até hoje, tá? E o último aqui que eu quero comentar com vocês é sobre o Niels David Bohr. Niels David Bohr nasceu em 1885 e morreu em 1962. Ele desenvolveu o trabalho dele principalmente em Copenhague, na Dinamarca. E olha só o modelo atômico dele. O modelo atômico dele já começa a entrar questões de energia, tá? Mais ou menos aquelas distribuições de energia que a gente viu lá nas primeiras aulas, assim. Esse modelo atômico é o que mais explica aquelas distribuições de energia, explica bem, assim, sabe? Tem bastante relação. Bem, ele também desenvolveu os postulados de Bohr. Quais que eram os postulados de Bohr? Que a eletrosfera seria dividida em camadas, ou níveis de energia, K, L, M, N, O, P e Q. E os elétrons nessas camadas apresentam energia constante. Em sua camada de origem, a camada estacionária, a energia é constante, mas o elétron pode saltar para uma camada mais externa, e para tal é necessário que ele ganhe energia externa. Um elétron que saltou de uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar à sua camada de energia original. Nessa volta, ele desenvolve a mesma quantidade de energia que havia ganhado para o salto e emite um fóton de luz. Então, você consegue ver aqui que o que acontece? Vem a energia, ela excita esse elétron, faz ele entrar num estado de maior energia, e quando essa luz, assim, ela é cortada, quando ele retorna a esse estado de energia mais fundamental, esse estado de energia que ele fica em menor energia, ele acaba emitindo um fóton de luz. Uhum. E também sobre o modelo atômico de Sommerfeld. Ele descobriu que os níveis energéticos são compostos por subníveis de energia, seria o S, o P, o D e o F, e que os elétrons percorrem orbitais elípticas na eletrosfera, em vez de circulares. Olha só. Isso também ajuda a entender muita coisa. Esse é mais parecido com o modelo atômico do Jimmy Neutron, sabe? Não sei se chegou a ver já Jimmy Neutron. Existia, né? Bem, mais uma atividadezinha para a gente internalizar um pouquinho melhor. Que uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco,
O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos, no escuro. Esses elétrons retornam aos níveis de origem, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando o modelo atômico de, no caso é o modelo atômico de Bohr, né, que foi o que a gente acabou de ver que tem que explica bem como é que funciona a excitação desses elétrons a níveis de energias maiores e seu retorno ao estado fundamental, né? Então seria um modelo atômico de Bohr. Mas essas figurinhas aí da criança, elas não têm sulfeto de zinco, não, tá? Isso daqui é meio que enganoso aqui, tá? Foi só para contextualizar, mas eles acabaram inventando aqui uma mentirinha para contextualizar. Mas não é feito de sulfeto de zinco, não, tá? Ó, o que estudamos hoje? A gente compreendeu sobre um pouco, uma introdução bem breve, assim, sobre a evolução dos modelos atômicos, tá? É legal conhecer essa evolução para a gente ver que é um conhecimento que a gente já tem de faz tempo, que já tem muito tempo a gente pensando sobre isso, e praticamos o conhecimento com algumas atividades também. Bem, que eu queria passar mais de hoje, assim, de aula mesmo, assim, que tem que para o pessoal do assíncrono é isso aqui.